bom dia, internautas, jornais Hoje News e o Paraná. Quarta-feira estamos aqui com Graciele, bom dia. Bom dia, bom dia. Esse dia de sol, né, lindo, a gente veio pra fora, ela tocou nós lá de dentro de casa, colocou nós aqui fora nesse quintal apertado e feio, né, vocês podem ver o ambiente aqui, gente, tá louco. Então aqui é muito bonito e impressionante como a terra é fértil, né, como tem... Gente, vocês imaginem assim, tem arvorezinha desse tamanho que tá carregada de frutos. Sim, tá uma delícia. O ambiente é fértil mesmo, a gente sente a energia, né? Vale a pena. A gente tava caminhando hoje de manhã, eu e meu marido aqui pra baixo, e observando um pé de limão siciliano que tem ali. E as pessoas falam, o pé de limão siciliano não carrega aqui no Brasil, é difícil, é difícil, é difícil. Aí eu olhei pro meu e falei assim, já quando ele era pequeno, eu falei assim, mas você vai carregar. Você vai mostrar como pode carregar aqui. E ele tá, aquele que tá lá atrás. Aquele lá. Ele tá assim. Ele deve ter 1,20 m de altura, mais ou menos, né? Deve ter uns 50 limões, assim, lindos. Verdade mesmo. Tanto que eu aprecio aqueles que eu vejo nas fotos da Toscana, da Itália, né? Da França. Porque lá o ambiente é muito propício, sim, né? Mas aqui acho que ele se inspirou na minha inspiração. Na verdade, acho que tem toda uma energia, né? Que uma coisa vai contribuindo na outra, né? Exatamente. Porque você não vê um pezinho assim que tá meio cabisbaixo, tá todo mundo animado aqui. Então vamos nos animar também, né? Até porque a gente tá na Semana dos Namorados. E embora esse seja um tema sensível para mim, né? A gente já falou que eu não gostaria de falar sobre isso, né? Mas tudo bem, eu vou me conter, né? Brincadeira, gente. Nós falando antes sobre isso, e acho que é senso comum, né? A maioria das pessoas quer um relacionamento legal, um relacionamento estável, busca isso a vida inteira, né? E, claro, uma vida econômica, né? Tranquila, estável. E nem sempre a pessoa consegue, é muito difícil. São poucos os casos em que a gente vê que a pessoa realmente tem um relacionamento, né, feliz. Por que acontece isso? É uma coisa que todo mundo deseja tanto. Então, o senso comum invalida ter sucesso e prosperidade em várias áreas da vida ou em todas as áreas da vida. Então, o senso comum diz que se você é feliz com o dinheiro, você não é feliz no amor. Se você é feliz no amor, você é querer demais ter sucesso financeiro, por exemplo. E a gente vai repetindo padrões, padrões do inconsciente comum, do inconsciente coletivo, padrões a partir de situações pessoais, padrões a partir de situações familiares, padrões. E com isso, a gente vai caindo nesse senso comum de que é normal não ser tão feliz assim. É difícil ser feliz no amor e ser feliz financeiramente. É difícil estar satisfeito em todas as áreas da vida. É normal não estar. É normal não ser. Você mesmo disse, a maioria das pessoas quer e não consegue. Então, é como se essa verdade ela fosse tomada por nós mesmos e experimentada. Então, a gente, em vez de acreditar, em vez de ter um movimento que é comum as pessoas serem felizes, prósperas e saudáveis, a gente entra no senso que diz, é comum, é normal não dar certo, é normal ser difícil, é normal não ter tanto dinheiro assim, é normal não ser tão feliz no relacionamento assim. Ou até assim, tá tudo bem, né? Eu tenho isso pra mim, né? Não posso querer demais, não posso exigir demais. Então, o que aconteceu comigo, eu gosto de falar dos meus exemplos, vocês sabem. O que aconteceu comigo é que mesmo eu tendo muitas coisas já, mesmo eu tendo uma estabilidade financeira, mesmo eu tendo um relacionamento saudável, mesmo existindo amor no relacionamento, eu sentia desconforto. Porque o senso comum é de mais tristeza do que mais alegria. O senso comum é menos do que mais.
Então, de alguma forma, eu precisava estar na média daquilo que é comum. E tem uma percepção que fez muito sentido para mim quando isso veio, e foi bem interessante, que foi uma médica minha que disse para mim, eu perguntei, é normal ter tanto aborto assim? Porque eu tinha tido um aborto e eu conversava com as pessoas e as pessoas falavam, eu também tive um aborto, minha irmã teve um aborto, minha mãe teve um aborto. Com todas as pessoas que eu conversei depois que eu tive o aborto, falavam, nossa, eu também tive, ou alguém tinha tido. E eu falei, meu Deus, mas é tão normal assim as pessoas perderem os bebês? E a minha médica falou assim, não é normal, é comum. E aquilo foi tão impactante para mim, de que não era normal, mas era comum. Então o normal é o quê? Vamos lá, o que é normal para o ser humano? O que seria o normal, né? Normal é, todos nós nascemos para sermos felizes, prósperos e saudáveis. Grau, que significa ser feliz, próspero e saudável? Ser feliz, próspero e saudável com você mesma. Ser feliz, próspero e saudável em relação à saúde mesmo, física, emocional. Ser feliz, próspero e saudável nos relacionamentos. Ser feliz, próspero e saudável no relacionamento familiar com os seus pais, com o seu marido, com o seu namorado, com a sua esposa, com o seu trabalho. É normal que todas as pessoas sejam felizes, prósperas e saudáveis em todas as áreas da vida. Isso é normal. Não é comum ultimamente, mas é normal. Eu vejo como comum e normal porque eu vivencio isso, depois de eu ter lidado com toda a nhaca que eu carregava. Ter lidado não, de eu ter escolhido ter uma postura ativa diante das circunstâncias da minha vida. Por quê? Porque eu também acesso todas as memórias que todo mundo acessa, inclusive as de não merecimento, que era aquilo que mais impactava em mim, era o não merecimento. Então, mesmo tendo um relacionamento saudável, mesmo tendo um relacionamento bem sucedido, era como se eu não pudesse tomar aquele relacionamento. É como se eu não pudesse ter a experiência feliz do relacionamento bem sucedido. Então, eu ficava com aquele vazio, eu ficava com aquela dor porque na verdade eu sentia que eu não merecia, por algum motivo eu sentia que eu não merecia, não sabia por quê. E por ter essa memória de não merecimento, eu não conseguia desfrutar, mesmo tendo. E isso se repetia em várias áreas da minha vida. Então, fisicamente eu sentia desmotivação e fraqueza. No relacionamento eu sentia tristeza mesmo tendo. Eu sentia uma desconexão com os meus filhos, mesmo tendo amor, mesmo sendo uma boa mãe. Eu não me sentia conectada com a Liz e com o Arthur. Eu não me sentia conectada num fluxo de amor saudável com a minha mãe, apesar de ter ela sempre presente na minha vida e apesar de ter respeito entre nós e de ter amor entre nós, eu não me sentia num fluxo em nenhuma área. Por quê? Porque a memória que mais impactava a minha vida era o não merecimento. Mas o não merecimento por quê? Então, antes de você falar do não merecimento, deixa eu te perguntar uma coisa. Muitas vezes você pode confundir isso que você está falando com um sentimento ao inverso. Por exemplo, você achava que aquilo não era suficiente. Tipo, você tinha um bom relacionamento, você, tem filhos, lindos, saudáveis, inteligentes, você tem uma mãe e um pai presentes. E quando você não se conectava, de repente você não estava querendo que fossem diferentes, talvez... Era uma não satisfação, era uma insatisfação, mas eu não tinha um parâmetro que não era suficiente, não tinha essa consciência. Era mais um sentimento de tristeza, e aí era um sentimento de tristeza, daí eu pensava... Mas por que eu tô triste se eu tenho os meus pais? Por que eu tô triste se eu me dou bem com os meus pais? Por que tem essa tristeza aqui dentro se o meu marido ele é bom para mim o tempo todo? Então vinha uma tristeza que eu não sabia de onde que era um vazio. E para piorar vinha o sentimento de culpa que eu sentia por ter e não estar satisfeita. Então no meu caso, como eu já tinha a experiência, eu já tinha aquilo que eu queria,
vinha uma rebordosa de sentimento negativo. A tristeza me deixava, né? O sentimento de tristeza me deixava para baixo. E daí quando eu olhava e falava assim, mas você tá chorando de barriga cheia? Tá reclamando do quê? Olha o que você tem. Olha como a vida é generosa com você. E aí vinha a rebordosa do sentimento de culpa também. Por ter e não saber desfrutar, ou não saber reconhecer, ou não saber usufruir daquilo. Porque esse não merecimento nem sempre ele tá claro, né? A maioria das vezes a gente acha que merece até mais, eu né? não entendia isso, não entendia, porque aquilo que separa, aquilo que me separa daquilo que eu quero é algo que está submerso. Porque se tivesse já visível, se tivesse exposto, já tivesse emergido, já não seria mais tão difícil de transpor. A gente não consegue transpor aquilo que a gente não enxerga. Então, se não faz sentido, culpa de quê? Culpa de quê? Vou ter culpa, sentimento de não merecimento, por quê? Eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa ética, nunca fiz mal para ninguém. Da onde que eu tenho esse sentimento de não poder tomar as coisas? Tipo assim, eu mereço tudo isso, então não é isso o problema, né? Isso. Então eu não enxergava, porque na minha concepção, no meu intelecto, na minha percepção consciente, eu sou uma pessoa boa, uma pessoa que sempre fez as coisas direito, que nunca prejudicou ninguém. Só que o sentimento que me separava da minha alegria, da minha satisfação, era um sentimento inconsciente, ele estava oculto. E aí foi um tempo para eu entender o que estava aqui escondido, que me separava daquilo que eu queria, da sensação que eu queria ter. Quer dizer, não era separado do que você tinha, porque você tinha. Tinha, daquilo que eu queria era sentir. Isso, sentir. De eu poder desfrutar daquilo que eu tinha. E aí o que acontece, Carla? Como a informação da falta de algo, ela vibrava, não importa qual que é a memória que eu tenho. No meu caso, eu tinha uma memória de não merecimento, e por trás da memória de não merecimento, uma memória de culpa, e por trás disso, uma nhacada de coisa que era pessoal, que era sistêmico, que era... várias informações do passado contribuem para um estado, né? Não é só uma informação. Elas meio que vão apoiando, né, para aquilo ficar sólido. Exatamente. Então, quando eu voltei na minha história, eu pude encontrar alguns momentos, algumas circunstâncias, alguns eventos que eu falei, claro, tá aqui. O sentimento de culpa tá aqui. O sentimento de não merecimento tá aqui. É tudo efeito de circunstâncias que eu experimentei na minha vida. E cada um, a partir da sua história, precisa encontrar pontos onde vibra essa informação negativa. Porque se não tem nenhuma informação negativa informando, vibrando, não tem limitação. Então, o que eu vibro? Onde está essa vibração menos que impacta tão fortemente na minha vida? Eu estou falando da minha história e eu fui sempre apoiada pela minha família, pelo meu relacionamento. Eu não tive uma dificuldade na minha vida de ter as coisas, de ter um relacionamento, de ter o que eu queria. Mas a minha dor era um sentimento de inadequação, um sentimento de não poder desfrutar, um sentimento de alegria que era muito efêmero, era rápido e eu voltava já para uma situação como se eu não tivesse. Eu desfrutava de um jantar gostoso, daqui a pouco eu já estava na tristeza e era muito rápido aquilo. Então eu sofria com esses altos e baixos. Só que aí eu olho para minha história e eu vou identificando o que me moveu para ter esse sentimento. Se a tua história é diferente, se para você é difícil ter um relacionamento, se para você é difícil encontrar uma pessoa adequada para você se relacionar, se para você é difícil ter o dinheiro disponível na sua vida, então você precisa olhar para a sua própria história. Então para aqui e agora e comece a olhar o que aconteceu na própria vida, porque tudo o que aconteceu na sua vida te motiva
para você estar onde você está, do jeito que você está. E quando você tem esse sentimento, por exemplo, que você falou de não merecimento, de culpa, que acho que são os mais comuns, né, que prejudicam você ter, aproveitar uma relação bem-sucedida em todos os campos, você pode também chegar ao ponto de se boicotar. Por exemplo, você podia ter terminado o seu relacionamento porque... Claro. Isso não está certo, porque você acaba Eu tenho colocando a culpa no outro. Plena convicção que se eu não tivesse o conhecimento que eu fui adquirindo na minha jornada, o meu casamento não teria suportado. O meu casamento não teria suportado. Talvez os meus filhos fossem muito desequilibrados emocionalmente, porque a dor que eu sentia, ela era muito forte e eu tinha que fazer um esforço muito grande para manter a cara boa. Eu tinha que me esforçar o tempo todo para ficar na vida, sabe? Uhum. E o olhar do externo é assim, meu Deus, essa menina tem tudo. Essa pessoa tem tudo. Como pode estar numa situação dessa? E aí você nem podia desabafar, porque como é que você vai contar isso para alguém, né? Eu não entendia. Depois que eu fui amadurecendo, que eu fui percebendo o tanto que eu era limitada. Eu me sentia burra, eu me sentia não adequada, eu me sentia sempre menos do que as outras pessoas. Não importava se eu tinha marido, se eu tinha casa, se eu tinha um carro, se eu tinha uma vida financeira estável, eu sempre me sentia menos do que as pessoas. Então, onde a gente se alinha e é tudo igual para todo mundo, não importa se você tem ou não as coisas, o sentimento que você vibra, quando é um sentimento violado, você pode ter o mundo e você vai sentir como se você não tivesse nada. Ou você vai dar um jeito de ficar sem nada. Então, eu dava um jeito, a minha experiência, na verdade, era como se eu não tivesse. E pior ainda, eu ficava com dó das pessoas que eu via e que eu via numa situação menos privilegiada do que eu. Então, quando eu fiz os cursos de constelação, eu me sentia mal por ser atendida pela professora. Eu achava que sempre é outra pessoa que deveria ser atendida e não eu. Eu achava que... Então, era um boicote de tudo que é lado. O boicote significa eu não mereço. O boicote significa, em algum nível, eu me violo. Por quê? Porque em algum canto da minha consciência, em algum ponto do inconsciente, tem uma informação de não merecimento. Se tem informação de eu mereço, tem experiência bem-sucedida. Se tem informação de eu mereço, tem experiências bem-sucedidas. E o bem-sucedido não é necessariamente você casar, né? O bem-sucedido é você apreciar a vida, né? Você aproveitar aquele casamento. Você começa a ter a apreciação pela sua vida da maneira que ela é agora. A apreciação, ela não vem lá num evento do futuro. A apreciação, ela vem no momento atual. Então eu comecei a perceber o quê? Eu queria a minha casa, eu queria um banheiro lindo, eu queria um misturador de água que não fosse do chuveiro elétrico, eu queria água quente na torneira da minha cozinha. E assim, quando eu estava na experiência anterior, quando eu não tinha o meu banheiro lindo e maravilhoso, eu reclamava daquele que eu tinha. Eu não tinha água quente na torneira da minha pia, eu reclamava da água fria que saía. Então, a mudança, quando a gente começa a limpar as memórias que a gente carrega no coração, a mudança ela acontece no momento atual, no contexto atual, independente daquilo que é a experiência. Isso que você falou foi o que eu quis dizer antes, por exemplo, quando você acha que o problema está no outro, né? Então, você não estava feliz porque a água era gelada, você não estava feliz porque o banheiro era aquele. Tá tudo lá fora. Tá tudo lá fora, né? Então, eu sou vítima do meu banheiro, sou vítima da água fria, sou vítima do marido, sou vítima dos pais, cada um com o seu contexto. Então, eu não podia reclamar do meu marido, não podia reclamar dos meus pais, eu não podia reclamar de nada. Então, eu nunca verbalizei as reclamações da minha vida, eu nunca falei que droga, essa casa é um lixo, que droga, essa casa é feia, que droga, esse banheiro é uma porcaria.
Nunca, eu sempre fui muito elegante. Só que aqui era uma matraca. A minha cabeça, ela reproduzia toda a minha insatisfação o tempo todo. E justamente isso, ainda bem que eu pensava e não falava, eu pensava, né? E depois eu descobri que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vê, influencia muito mais do que a palavra. Né? Tá vibrando o tempo todo. Então, eu fui compreendendo por que a minha vida era... Por que a minha experiência era disfuncional? Por que a minha experiência não era boa, tão boa quanto aquilo que poderia ser, na verdade, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o meu coração, e o coração é que carrega as informações, a gente até sabe de muita coisa, mas se o coração está carregando mágoa, rancor, está carregando uma informação de violação do passado, ele vibra essa informação, mesmo que a minha cabeça já tenha um entendimento diferente. Hoje na comunidade a gente fez um exercício bem bacana. E eu pedi para as pessoas fecharem os olhos, enxergarem o pai e a mãe na sua frente, com a informação de que nós devemos sim honrar os nossos pais, nós devemos sim respeitar os nossos pais, mas quando tem mágoa, quando tem uma dor causada pelos pais, porque sim, existem muitas situações em que a gente sofreu, mas às vezes a gente tem a dor, né? Tem dor. E na infância, uma palavra agressiva do pai, uma surra que levou e que a gente acha que não merecia, as palavras proferidas pelos nossos pais, elas doem às vezes muito mais do que uma surra. E às vezes a palavra do pai vira um decreto na nossa vida, porque quando a gente é criança e uma autoridade fala algo, aquela informação ela é muito impactante. Então, quem é autoridade quando a gente é criança? Os nossos pais são autoridades, os nossos professores são autoridades, o padre, o pastor da igreja, o diretor da escola, alguma pessoa que convive com a família que os pais respeitam, tudo isso são autoridades. E nós, enquanto crianças, a gente não tem filtro de consciência de adulto. Se você falar pra mim, ai, Gra, você é uma feia, eu vou falar, ha, ha, ha. Eu não vou tomar aquilo que você me falou agora, adulta. Agora, se eu sou uma criança e você chega e fala pra mim, meu Deus, como você é feia, como você é mal educada, como você é burra. A criança não consegue filtrar e ela colapsa aquela informação e aquela informação fica pro resto da vida aqui, ó. Até porque a gente cresce, né, aprendendo que o que o pai e a mãe diz é verdade, né? A gente precisa... Aprende, é natural isso. Então, tem uma informação muitas vezes que vem de forma violada, o pai e a mãe nem perceberam aquilo que falaram, porque o que eles querem é educar a criança, e aí vem uma informação. Eu tinha uma informação que alguém, uma pessoa que eu considerava importante, me chamou de burra uma vez. Você é burra, eu não sei mais o que foi falado, mas a informação de você é burra ficou por muito tempo impactando em mim. Então, uma parte de mim vai querer o tempo todo provar que não é burra, e uma outra parte de mim está tão enfraquecida na burrice que fica brigando com a parte que quer provar que sabe. Então, é uma dualidade tão grande que ou a gente vive provando para os outros aquilo que sabe o tempo todo, ou vai viver um miserê de informação que não consegue, acredita mesmo que é burra e nunca vai ser o suficiente. Vai sempre estar nunca buscando. vai sair disso. Eu passei muito tempo da minha vida fazendo assim, vou fazer esse curso e aí eu vou trabalhar. Aí eu falava, não, agora foi. Aí fazia o curso, durava uma semana a motivação do curso e daí eu já estava caçando outro. Aí eu falava, não, Carla, a partir desse eu vou, a partir desse eu vou, a partir desse eu vou. Aí em 2014, tive a oportunidade de ir para a Alemanha. Não, mãe, quando eu voltar da Alemanha, aí sim, aí não tem mais, eu vou estar pronta de verdade.
Lá eu levei na orelha a ponto de criar vergonha na minha cara, né? Mas demorou um tempo, porque eu dei uma mergulhada na dor profunda de uns 6, 8 meses, e daí eu comecei a fluir na vida. E chega uma hora que a gente precisa tomar uma decisão e precisa parar de dar desculpas. Só que se tem uma informação dessa vibrando, uma informação que veio de uma autoridade, como eu disse antes, você é burra, você nunca vai dar certo, você vai morar embaixo da ponte se você casar com esse homem, você está casando com a desgraça. São coisas que os pais muitas vezes falam com o intuito de proteger. Um pai não vai chamar a criança de burro porque ele quer que o filho fique traumatizado. O pai às vezes chama a criança de burro ou miolo mole porque é um jeito de sacudir a criança para ver se ela aprende. Acha que está ajudando, né? Acha que está ajudando. E aí a informação da criança fica e cresce com o adulto. Então eu vou passar a vida inteira, de certa forma, é como se essa onda guia dessa informação fica procurando um lugar para se conectar. E aí eu encontro uma outra autoridade por aí que faz com que eu me sinta burra, que faz com que eu me sinta inferior, que faz você com valida aquilo que estava vibrando em você, que você nem sabia. E isso tem... você começou falando sobre a questão do senso comum, que aí também influencia a gente, né? Porque o que é o normal, né? É você estudar, fazer faculdade, se formar, ser um profissional, né, bem sucedido. Aí nisso você já tem que casar, tem que ter filhos, tem que criar os filhos perfeitos. Daí tem mais... Você tem que fazer academia, tem que fazer meditação, tem que fazer... Enfim, aí você não dá conta de tudo, né? Porque você não dá conta de tudo, né? E você vai estar sempre se sentindo menos. Isso. Então, o que é saudável? Hoje de manhã, como eu estava falando do exercício que a gente fez na comunidade, eu pedi para as pessoas fecharem os olhos, olharem, imaginarem os pais e imaginarem uma linha do tempo. E voltar na linha do tempo até encontrar um evento. E aí foi muito interessante, porque aí você chega num evento, não importa qual evento que seja, e olha esse evento. E reconheça o que aconteceu naquele evento. E aí, sem muita explicação, as pessoas foram na meditação e eu falei, agora você olha o evento, olha quantos anos você tinha, olha para o seu pai, olha para sua mãe naquele evento, naquela circunstância, e você vê como se fosse um filme. O pai e a mãe estão com você naquele evento, ou alguma autoridade, alguém que era de valor, que falou alguma coisa para você. E outra parte consciente sua reconhece que você está aqui agora, adulta, eu 45 anos, os meus pais estão aqui, e assim, assim, assim. E os três olham para o evento. E agora você reconhece esse evento e olhe como adulto para esse evento. E converte essa informação agora com consciência. Reconhecendo que era só uma criança, reconhecendo que o pai e a mãe tinham os seus motivadores para ter feito daquele jeito. Ou sei lá quem que seja que apareceu nessa linha do tempo. E volta para cá. E volta para aqui agora e olha para os pais e fala, sim, eu reconheço que houve aquilo e aquilo me doeu. E hoje eu vejo, e hoje eu acolho essa criança. E hoje eu ressignifico hoje, porque hoje eu sei quem eu sou, eu sei quem o senhor é, eu sei quem a senhora é. E eu honro você, pai, eu honro você, mãe. Porque a honra em relação a vocês, o respeito em relação a vocês, não depende dos seus comportamentos, depende dos meus valores. E eu valido as pessoas, eu honro as pessoas, principalmente meu pai e a minha mãe. E aí, aquele evento que era tão matador, ele é diluído. E aí é claro que eu fiz mais um movimento de cura e de conversão de informação na hora da meditação lá na comunidade. E depois eu pedi para as pessoas compartilharem no grupo aquilo que encontraram. Uhum. E foi muito interessante porque vieram N situações. Essa situação que eu disse que o pai falou você é burra, a pessoa lembrou disso. Outra lembrou que o pai disse, se você casar com esse homem, você vai morar embaixo da ponte. São decretos, né? São decretos que são proferidos, são afirmados, são decretados por uma autoridade e que tem um impacto muito grande na nossa vida. E a gente só consegue converter essa informação
se a gente conscientemente olhar para a situação e escolher parar de ser vítima dela. Ela falando assim até parece fácil, né? Mas porque a gente acha, a gente já justifica aquilo, né? Meu pai não sabia o que estava falando. Eu era só uma criança. Mas isso não resolve, né? Só fazer resolve. isso. Né? O que resolve é falar assim, eu assumo a responsabilidade pela minha vida a partir de agora. Eu assumo a parte que me cabe sobre aquele evento. Porque se eu fiz parte desse evento, ele é meu. E se a vida é minha, a única pessoa que pode solucionar sou eu. Se eu quiser esperar que os meus pais que voltem, né, e digam, não, você não é burro, você é inteligente. Que vem ressarcir aquilo que causaram, eu vou ficar esperando. Aí vem uma informação bem inconsciente que espera que os pais morram para aquela informação parar de impactar. Quando os meus pais morrerem, eu vou descansar desta informação. Existe isso por detrás. Então, olha que horror que é isso. Lá no fundo tem um desejo de morte. Porque a hora que o pai morrer, aquela informação morre com ele. A hora que a mãe morrer, aquela informação morre com ela. Uma pessoa fala assim, eu lembrei de uma surra que eu levei do meu pai por alguma coisa que eu fiz e eu nem merecia aquela surra. Eu lembrei, nossa, é tanta informação e é tanta informação comum que todos nós experimentamos e a gente não tem ideia que aquela informação tão comum impacta a ponto de limitar a minha vida agora. De ter essa influência tão grande, né? E tem, porque aquilo que me impede de ter a vida que eu desejo são dores emocionais. São dores que o coração carrega e que são dores que, se a gente pensar conscientemente, são umas bobeiras. Mas que tá ali gravado, né? Até você falou em bobeira, geralmente quando a gente faz esse exercício, vem coisas bem idiotas, bem bobas. Né? E aí a gente acaba nem fazendo porque acha que é besta. Mas se veio na lembrança é porque tem uma razão, né? Porque tem que ser ressignificado. E muitas vezes é preciso ajuda, né? Pra ressignificar, porque não é tão fácil assim. Se ela tá ali, imagina, né? Às vezes há 40 anos uma informação, não é você... Não é a consciência e a razão que vai ressignificar. Precisa se envolver. Tem que ter o sentimento, porque houve um sentimento, por isso que ela ficou gravada, Exatamente. Né? Mas, falando da parte boa... quando você, como você disse, é importante você identificar o que está submerso. Então você identificou, se sentiu esse desconforto, se tem essa sensação, eu tenho um cara legal, mas não estou bem, ou eu não tenho um cara legal porque eu não consigo, ou meus relacionamentos sempre terminam, quer dizer, sempre vai ter uma desculpa. O dinheiro não para na minha conta, eu não paro no emprego. Então tem alguma coisa. Isso. As pessoas precisam entender assim, Carla. Eu já vou deixar você terminar. O normal é ter um bom relacionamento. O normal é você ter dinheiro mais do que o suficiente. O normal é você experimentar a prosperidade da mesma forma que a Terra mostra a prosperidade. A Terra mostra o movimento, a natureza mostra o movimento da prosperidade o tempo inteiro. Isso é natural, isso é normal. Não é normal você não ter dinheiro, não é normal você repetir padrões do inconsciente coletivo. Não é normal você ficar repetindo o padrão da sua família. Normal é você ter vida plena, vida no flow, vida que é próspera, que é feliz, que é saudável. Normal é você acordar de manhã e olhar para o céu, obrigada, meu Deus, por mais um dia. É olhar para uma flor e falar, que beleza, que cheiro bom. É você olhar para a pessoa que está perto de você isso é normal. E ver coisas boas. O que não é normal é essa nhaca que a gente vive e acaba caindo na normalidade, mas não é. Então acorda, porque aquilo que está entre você e uma vida feliz pode ser resolvido. Só que você precisa acreditar, você precisa abrir a despertar para a consciência de que é possível melhorar sempre. Mas tu não está satisfeita com a vida que você tem? Eu estou satisfeita, mas eu quero mais. Eu estou feliz, eu estou alegre, mas eu tenho uma insatisfação que é positiva hoje.
Antes a minha insatisfação era negativa, porque eu estava insatisfeita, não sabia por quê, e justamente porque não sabia por quê, eu não conseguia desejar mais. Eu tinha culpa por não estar desfrutando daquilo que eu tinha, e tinha culpa se eu pensasse. Eu não fazia planos. Eu não fazia planos porque quem eu acho que eu sou para fazer uma viagem internacional? Quem eu acho que eu sou para passar um final de semana no hotel de luxo em Foz do Iguaçu? Quem eu acho que eu sou para ter mais riqueza? Eu não conseguia fazer planos porque o meu não merecimento era uma desgraça. Ou o que minha mãe vai dizer se eu for viajar? Meu Deus, era uma desgraça. Então, assim, muitas pessoas responderam uma caixinha de pergunta que eu fiz na semana passada, dizendo assim, Gra, mas eu nem sei o que eu quero. Quem não sabe o que quer não tem coragem para imaginar. Tá tão preso numa limitação, numa vida mais ou menos, que não consegue nem pensar, mas eu nem sei o que me deixa feliz. Decida hoje que você vai pensar sobre isso. Decida hoje que você quer ter uma vida feliz, próspera e saudável. Decida hoje que você vai fazer algo bom com a vida que você recebeu dos seus pais, independente do que os seus pais fizeram. Eles te deram o que você tem de mais precioso. E só depende de você fazer algo bom, alegre, saudável, potente com isso. E esse movimento de fazer algo bom está disponível para todas as pessoas. Só não tem jeito para a morte. E ainda a gente pode lidar bem com a morte. Então, enquanto eu tenho vida, eu preciso ter consciência que eu posso ser feliz, próspera e saudável, desde que eu me posicione de uma maneira adequada em relação à vida. E a gente pode aprender a fazer isso. Todas as pessoas podem aprender. Eu tenho depoimentos de pessoas, tem uma pessoa que assiste as lives, e só de assistir as lives ela fez mudanças na vida, e ela me manda mensagem toda semana. Ela fala, Gra, eu queria muito ter o meu carro. Gra, eu queria muito aprender a dirigir. Gra, eu queria tanto perder o medo de dirigir. Gra, eu queria tanto isso e aquilo. Ela é funcionária da casa de uma amiga minha. E ela, dentro do contexto em que ela vive, ela vivia na pobreza. Hoje ela vive dentro do mesmo contexto, na riqueza, fazendo o mesmo trabalho, ganhando o mesmo valor, só que a experiência dela hoje, se ela estiver me assistindo, ela sabe de quem é que eu estou falando. Você tá falando dela. Ela sabe que eu estou falando dela, porque não mudou o contexto, mudou a postura. Hoje ela tem o carro dela, ela dirige pela cidade, ela fala assim, eu sou muito alegre que eu consigo dirigir o meu carro e eu vou onde eu quiser ir. Porque mudou o jeito que ela olhava para a vida, mudou o jeito que ela se relacionava com os medos dela e com as inseguranças dela e com os não merecimentos dela. Isso significa que não é o contexto que te limita, é você que se limita. E falando nisso, então, a gente está falando sobre não merecimento. Existe forma de a gente rever isso, né? Sim. Então vamos lá, gente. Agora vamos resolver a Sinhaca. Como a gente faz para resolver? Como que a gente faz para resolver isso? Então, como eu já disse, eu tive um percurso onde eu tive que curar muitas coisas. E eu tive que curar profundamente o merecimento. Eu tive que ativar o merecimento na minha vida. E justamente por causa da minha experiência e por causa dos efeitos daquilo que eu experimentei, eu quis compartilhar com as pessoas um desafio. E é um desafio da ativação do merecimento. O que significa isso? Nós vamos ter 7 dias de conteúdos inéditos durante 1 hora por dia, 6 e 3 da manhã, onde a gente vai trabalhar a ativação do merecimento. Gra, para quem que é isso? Para todas as pessoas que querem estar mais disponíveis para uma vida feliz, próspera e saudável. Então é possível ativar o merecimento. Claro. Então, não precisa necessariamente ir lá cavocar os traumas do passado. Um pouco vai precisar dar uma olhada. Que a gente vai fazer o quê? Nessa semana da ativação do merecimento, que começa dia 14, de 14 a 20, nós vamos fazer esse movimento de ativação do merecimento. Eu vou trazer conteúdos teóricos, eu vou trazer práticas, vivências on time, assim, durante a aula. Eu vou dar tarefas e nós vamos ativar o espírito criativo. Então, durante 7 dias, nós vamos fazer uma
vamos mexer naquilo que está te impedindo de merecer uma vida feliz, próspera e saudável, ativando o merecimento. Se o merecimento estiver ativado, não tem como as coisas não começarem a fluir. E até mais fácil para você lidar com aquilo que está lá atrás. Porque a gente também, porque se alguém nos decretou isso, nós também podemos nos decretar isso, né? Só que só um adulto que escolhe não ser mais vítima do passado, consegue fazer uma conversão. E a gente abre mão de ser adulto, de ser responsável e nem percebe. A gente entra no vitimismo cegamente, conscientemente não tem vítima aqui, mas eu estou processando uma memória do passado. Se eu estou processando uma memória do passado é porque eu sou vítima daquela circunstância, daquele evento, daquela fala que ficou tão impactada em mim. Então, o que eu posso fazer? Eu, adulta, com a idade que eu tenho, com a cabeça que eu tenho e com acesso ao conhecimento, eu posso ressignificar aquilo que ainda me boicota, aquilo que ainda me limita, aquilo que ainda me vitimiza. E só depois que eu decido e que eu dou passos em relação a esse novo conhecimento, esse novo aprendizado, é que eu vou ter um outro resultado. Então, essa semana da ativação do merecimento é um convite para as pessoas ressignificarem muitas coisas, para assumirem a responsabilidade, para se conectar com o alto, se conectar com Deus, ativar a fé, ativar o flow na vida. O flow é o fluxo, o flow é você se integrar com o movimento da natureza. Quer dizer, 6 e 3 até parece que assusta um pouco, mas são 7 dias só, né? Não é... Depois, claro, mas se você acha que é muito cedo, acorda, fique né? dormindo. Se você acha que é muito cedo, se você acha que é muito cansativo, se você acha que é muito esforço, fica dormindo. Então, mas são só 7 dias e que realmente começa a mudar. Talvez não seja o suficiente para transformar absolutamente sua vida, mas com toda certeza é um passo importantíssimo que talvez seja o primeiro passo de uma toda nova a vida. Jornada inicia com um pequeno passo. Exatamente. Acho que está no nosso horário, né, Sil? Barriga tá roncando. Se quiserem mais informações, podem, se entrarem em contato conosco, a gente encaminha para a Graciele, mas se não, podem entrar em contato direto no com a link Grato. da bio no Instagram tem um link, na bio do Instagram tem um link e você pode clicar nesse link e ele vai te direcionar direto pro Instagram, pro WhatsApp da Dri e ela dá as informações. Então, quem não sabe o que é link na bio, manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem para as meninas que elas encaminham. Que a gente encaminha. Porque é uma oportunidade inédita. Eu nunca fiz ativação do merecimento. Eu fiz ativação da paz, fiz ativação de valores, fiz ativação da prosperidade. E todas esses movimentos de ativações que nós fizemos no ano passado, eles geraram resultados que eu não tenho como mensurar. E as pessoas me trazem as informações diariamente. E eu cada vez fico mais impactada com o efeito que é alguém que se envolve com o processo. Meu Deus, é muito incrível. Então, não perca mais tempo, aproveite as oportunidades que a vida está te dando. Eu tô aqui fazendo isso com a maior boa vontade e realmente como um instrumento de Deus, porque o que eu mais quero é que as pessoas entendam aquilo que eu entendi, entendam que é possível ser feliz, próspero e saudável, entendam que é possível experimentar a riqueza que está disponível o universo, ele é rico e é abundante, e eu não entendia isso. Eu tinha uma visão limitada sobre a vida, sobre o desfrute, sobre o poder desfrutar das coisas boas da vida. Eu tinha muito limite em relação a isso. E se eu conseguir converter informações, qualquer pessoa consegue. Existe um percurso, existe uma oportunidade, só que depende de cada um. Nenhuma pessoa salva. Eu não consigo salvar a Carla, não consigo salvar o Silmar, não consigo salvar meu marido, não consigo salvar ninguém. Eu posso ser uma pessoa melhor e impactar os outros a se inspirarem naquilo que eu estou fazendo. Ou, se a pessoa vem e solicita ajuda, eu posso auxiliar no percurso, mas eu não posso fazer por ninguém. Então, eu já estou oferecendo essa oportunidade, então se mexe. Claro, ela está jogando a boia, só agarrar. Se mexe. Exatamente. Se tiver dúvida, manda mensagem pra gente que a gente encaminha para ela. Se não, é o Instagram da Graciele e o contato é na Grato aqui em Pauleto.
Gra, muito Obrigada, Carla. Obrigada, Sil. Obrigada, gente. Beijos para quem acompanhou a gente até agora. Um ótimo Dia dos Namorados para todo mundo. Feliz, próspero e saudável. Feliz, próspero e saudável. Precisa acreditar que isso é possível. Exatamente. Normal é ser feliz, próspero e saudável. Feliz, próspero e saudável a todos nós. Beijão, gente. Até Beijos. semana que vem.